Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, né? Vamos aproveitar a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a nossa caminhada e dessa oportunidade dessa encarnação, não é? Para que a gente possa fazer o melhor possível e quando retornarmos ao mundo espiritual possamos ter a certeza de que caminhamos com passos firmes, certos do nosso objetivo, né? Para iniciar, então, vamos fazer nosso momento de harmonização, onde a gente vai chegando devagarinho, né, deixando tudo que está lá fora, preocupações, afazeres, para a gente realmente estar aqui disponível para ouvir, para sentir, para aprender. Então, vamos começar com a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos hoje. Que possamos, Senhor, estar harmonizados para receber os ensinamentos desta noite. Que essa reunião possa transcorrer em paz e em harmonia, auxiliados pela essa equipe espiritual que aqui se faz presente. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser inspirada para que possamos receber aquilo de que necessitamos. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, então, nossa irmã Valéria Cristine, que vai fazer a palestra de hoje. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui com mais uma oportunidade, da gente aprender a doutrina, da gente escutar tantas coisas que nos acalentam e que nos trazem um pouco de paz, um pouco de esperança, porque a gente sabe, que nós passamos por momentos na nossa vida e momentos planetários que estão muito agitados. Então, às vezes, por mais que a gente queira manter a harmonia, o equilíbrio, são tantas coisas acontecendo na nossa vida ou no planeta. Então, às vezes, por vezes, e muitas vezes, a gente se encontra nesse turbilhão, nessa agitação. Então, é bom que a gente tenha essa oportunidade de vir à Casa Espírita, para a gente poder estudar, para a gente poder refletir sobre tudo que a gente escuta, sobre tudo que os Espíritos vieram nos dizer. E esse mês de abril, aqui para os espíritas e aqui para a nossa casa, é um mês de alegria, um mês de comemoração, porque no dia 18 de abril de 1857 surgiu o Livro dos Espíritos. E foi através dele, do trabalho, da coordenação de Kardec, que surgiu para o mundo a doutrina espírita. Esse termo, essa palavra espiritismo não existia antes do Livro dos Espíritos. Então a gente vai ter atenção todo esse mês aí, com palestras voltadas para essa importância desse livro, que tem que ser estudado, tem que ser conhecido. E aí eu começo aqui com, aqui na contracapa aqui do livro, um comentário de Herculano Pires, que foi um estudioso, que foi uma pessoa muito empenhada na divulgação da doutrina espírita, foi muito compromissado, e ele faz um pequeno resumo aqui que eu achei interessante a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Com esta obra, o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era do Espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana e sobre ele ergue-se todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e desde a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Até a publicação desta obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa.
Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Olha a importância dessa obra. É a primeira, né? Tanto que aqui no centro a gente sempre sorteia o Livro dos Espíritos, quem não tem, toda reunião, porque é importante conhecer, né? Porque o Livro dos Espíritos é um resumo, mas conhecer, estudar, refletir sobre o que está aqui é muito importante. E muitos espíritas, não se espantem, não estudam o Livro dos Espíritos, não conhecem as obras fundamentais. Por isso, tantas confusões, tantos equívocos a respeito da doutrina, do que a doutrina aborda, sobre os temas, sobre os seus preceitos. Muitas pessoas têm dúvidas, porque é uma mistura que se faz. Por quê? Porque não se estuda essas obras. Kardec teve um trabalho maravilhoso. Foi um educador, um homem com essa missão de trazer para nós a codificação espírita, ou seja, de organizar todo esse conhecimento que chegou até a humanidade. Você vê que é muito recente, né? Há apenas 159 anos nós estamos com o Livro dos Espíritos e com a doutrina espírita, né? É um bebê. Né? Se a gente for parar para pensar, né, em comparar com as outras religiões, é um conhecimento muito, muito recente. Mas é um conhecimento recente e importantíssimo para nós. Nós vamos estudar aqui, ao longo dessa noite, a importância desses conhecimentos para nós. Por que, afinal de contas, os Espíritos vieram nos trazer? Quais são os ensinamentos? Eles trouxeram alguma nova moral? Isso que a gente vai ver. Então, é fundamental a gente estudar, né, essa obra aqui, que é a primeira, que traz um resumo do que é o Espiritismo, do que se trata, afinal de contas, a doutrina espírita. Este não é um livro comum. Aqui ainda continua um comentário de Herculano Pires. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever, vamos prestar atenção, no que compete a nós, espíritas, o nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo-o constantemente. Né? Porque é muito fácil a gente pegar, ler, já li todas as 5 obras fundamentais, acho muito interessante, mas estudar, meditar, parar para pensar sobre todo esse conteúdo, a gente não faz. A gente conhece, não, eu conheço, eu sei tudo, sei onde fica questão tal, mas não se aprofunda nesse conhecimento. E menos ainda, né, nós temos muita dificuldade de pegar todo esse conhecimento que a gente tem e transformar, e colocar em ação na nossa vida, começando pelos nossos pensamentos, porque isso é que propõe a doutrina espírita. O nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento, o trabalho que a gente tem que se dedicar, não a reformar os outros, mas a se reformar, a se melhorar. Né? Porque a gente se acha capaz, né, de resolver o problema do outro, de resolver o problema de todo mundo. Só que a gente sempre olha para o outro e esquece de olhar para nós. Nós somos espíritos, somos individualidades encarnadas no planeta Terra, no lugar certo, nessa escola, sim, que é a oportunidade que a gente tem. Então a gente está no lugar certo, mas para quê? Para nós trabalharmos pela nossa reforma, para nós ajudarmos nesse contexto também, enquanto sociedade, ajudar uns aos outros. Então nós temos realmente uma grande tarefa. E aí a gente vem aqui para uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, é a questão 627. Vamos lá. Kardec questiona os espíritos o seguinte: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Olha que pergunta interessante, né? Porque a gente sabe, Jesus foi o espírito mais puro,
Foi o espírito mais evoluído que já passou aqui, para nos ensinar, para falar da vida futura, para nos explicar. Mas é claro, há 2016 anos, quando ele passou por aqui, provavelmente nós, lá encarnados, éramos mais ignorantes até do que ainda somos hoje. Nós tínhamos dificuldade de entender a vida futura, de entender sobre a reencarnação, mas ele veio e deixou aquele ensinamento, mas pediu ao Pai que mais tarde enviasse um Consolador, que ia poder explicar as coisas de uma forma mais clara, com um conhecimento mais adequado à nossa evolução espiritual. E aí eles nos falam o seguinte: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, ou seja, a missão dos espíritos foi essa. É a de despertar os olhos, ou seja, de abrir os nossos olhos, né? De nos trazer conhecimentos novos, abrir os olhos, despertar, né? Os olhos. E os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Olha que missão. Eles estão vindo sim para esclarecer, para ir mais profundo nas parábolas, nos ensinamentos de Jesus. Jesus, como Espírito puro, veio aqui para nos dar o exemplo, falou sobre tudo isso, mas a gente não tinha a capacidade de entender. E aí, a gente agora, com esse complemento, a gente compreende as coisas melhores. O Espiritismo não implantou nenhuma moral nova, até porque, né, os ensinos de Jesus eram parte da lei de Deus. E os espíritos continuaram nessa sequência, mas de uma maneira mais clara, de uma maneira mais aberta, para que nós aprofundássemos também a compreensão de certas coisas. Né? Nós estamos vendo aí, na atualidade, e historicamente isso sempre aconteceu, as guerras santas, que são as piores. Né? As pessoas fazem atrocidades em nome de Deus, mas são irmãos ignorantes, que não têm o conhecimento de Deus, não entendem, não compreendem que Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom. E claro, de forma nenhuma quer que em seu nome nós tiremos a vida do nosso próximo. A gente fica realmente perplexo com tudo que a gente vê, essas guerras, e a gente vê como as coisas não mudaram muito. Né? Antigamente nós tínhamos outras guerras, as cruzadas, a Inquisição, tantas outras, sempre querendo usar a religião, usar esse conhecimento de Deus para quê? Para dominar, para exercer o poder, para fazer com que as pessoas temam a Deus. Nós não temos que temer a Deus. Os espíritos nos trazem esses esclarecimentos, é claro, nas nossas limitações, com a nossa inferioridade. Nós não temos ainda como penetrar os mistérios ou penetrar os desígnios de Deus. Claro que não. Nós não temos ainda o desenvolvimento moral que é necessário para compreender essas coisas. Mas o que nós já podemos compreender nos ajuda. Nos ajuda e tem que nos ajudar, porque não adianta a gente vir ao centro, tá aqui sentado, aqui é todo mundo, né, todo mundo irmão, sai daqui para fora é um problema. Não adianta, se a gente não usar esse conhecimento
para a gente se melhorar, para a gente crescer, nós vamos também. Nós não podemos estar aí colocando bombas em volta aí da nossa cintura, explodindo, matando as outras pessoas, mas de alguma forma nós também estamos vibrando em pensamentos de ódio, nós também queremos muitas vezes explodir, né, alguns lugares com algumas pessoas, só não fazemos isso. Mas nós temos isso ainda em nós. E nós contribuímos muitas vezes para esse clima de desarmonia, de confusão. Ah, mas como a gente faz isso? Você faz isso assim dentro da sua casa, né? A gente faz isso ali no nosso ambiente familiar, né? Quando a gente falta com a caridade, a gente não tem paciência, a gente não trabalha a indulgência e não trabalha a caridade como verdadeiramente Jesus a compreendia, não só compreendia, mas praticou, que é o amor, que é o perdão das ofensas. Olha como essas coisas são difíceis. Essa é a caridade, né? Porque quando a gente fala caridade, a gente associa as coisas materiais, ajudar, né, materialmente alguma coisa para alguém. Claro, temos que trabalhar. Se a gente pode fazer alguma coisa pelo nosso próximo, vamos fazer. Quem sabe amanhã nós não vamos estar precisando. Mas a maior caridade, ela é mais profunda. Ela envolve essa indulgência, envolve o perdão, né, esse se colocar no lugar do outro, porque a gente vive na nossa década, na nossa época, é muito a indiferença moral. Ah, é problema do outro, eu não estou sentindo a dor do outro, eu não tenho nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Quem sabe amanhã não pode ser você? Ou a gente aqui sabe, sei lá, o que a gente está sujeito na vida? Então a gente precisa trabalhar e aproveitar esses ensinamentos para botar isso em prática através dos nossos pensamentos, das nossas ações. Isso realmente é o que vai fazer a diferença. E aí, a gente vem aqui para o Evangelho, no primeiro capítulo, que é Não vim destruir a lei. A passagem aqui, aí a comunicação dos Espíritos, que vem falar sobre a nova era, né? E aí a gente vai ler alguns trechinhos aqui. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés, com a primeira revelação, abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. É isso aqui que a gente vê, né? Não adianta achar que as coisas vão se dar de uma forma tranquila. Não, essas agitações que nós estamos vivenciando, né? Não só a nível planetário, mas individualmente, né? Cada um de nós está aí na sua luta, na sua vivência, com as suas experiências que são boas, e a gente às vezes quer fazer as coisas boas, mas ainda se vê fazendo as coisas que não gostaria, né? Ai, meu Deus, por que eu ainda tenho que fazer isso? Por que a minha dificuldade com isso? Mas para nós vencermos que nós estamos aqui,
Nós temos as nossas tarefas, né? As nossas questões, né? Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos eternos. Não é a primeira vez que nós estamos aqui. Nós já tivemos outras experiências, outras vivências, acumulamos coisas que não deram certo, e que hoje nós estamos aqui de novo, com aquelas pessoas, de novo, numa nova oportunidade de recomeçar, de trabalhar de uma outra forma aquelas situações. Então nós estamos também passando por essas revoluções internas, e que a gente vê do lado de fora, no exterior, no mundo, também estão acontecendo. Mas isso não vai se dar de uma forma harmônica. Não, isso vai causar uma agitação, né, no orbe. Não são mais as revoluções físicas que vão acontecer no globo. Não. As revoluções que estão acontecendo são a nível moral, a nível das ideias. E olha que coisa maravilhosa que o Espiritismo vem nos trazer, falando dessa vida futura, que a gente não acaba com esse corpo, que a gente vai reencontrar os nossos queridos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa consoladora. A gente saber que não está perdido os nossos afetos, e devemos trabalhar para que os nossos desafetos também não continuem. Porque a gente fala muito do amor, mas se nós não trabalhamos o perdão, a indulgência, como nós já falamos aqui, nós vamos levar para o plano espiritual todas essas sensações, essas vibrações de ódio, que não são boas. Porque nós vamos deixar o corpo físico, mas o espírito, que é a essência, que é a inteligência, que é o ser que pensa, que sente, isso é indestrutível. O espírito é imortal. O que morre, o que perece, seja pela idade, por um acidente, pela doença, pelo suicídio, é o corpo material. Mas nós temos que cuidar da nossa alma, da nossa essência. E se nós queremos estar um pouco melhores quando deixarmos essa matéria, vamos começar a trabalhar agora. Os espíritos nos dizem, conhecer a doutrina espírita auxilia, mas se esse conhecimento não provoca em nós mudanças, não trabalha em nós o desapego, tanto material quanto emocional, nós vamos, mesmo tendo esse conhecimento, continuar apegados, continuar ligados às nossas paixões aqui na Terra. Então nós precisamos trabalhar esse espírito, né? Lavrar realmente, como se fosse cultivar, como se fosse realmente, né, um campo que precisa ser trabalhado, que precisa de cuidados. Isso a gente precisa fazer. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. E é claro, nós somos muito ajudados, porque se a gente estivesse sozinho, a gente ia estar muito mais atrapalhado do que a gente é, com certeza. Né? Se a gente já é meio atrapalhado tendo ajuda, imagina se a gente não tivesse, né, o nosso anjo da guarda, toda essa espiritualidade a nos incentivar no bem, né? A gente é muito ajudado. Deus sabe das nossas limitações, mas Ele provê, né, a oportunidade da ajuda. E como é que a gente faz? Tem que se conectar através da prece, se conectar com essa espiritualidade, elevar a nossa sintonia, sair do terra a terra, e buscar, através da prece, a nossa elevação, a nossa mudança de estado mental. Isso é muito importante, porque nesses momentos de grande tumulto, de grande agitação, nós ficamos muito conturbados. Então, a gente sabe que, através da prece, através do estudo, né, de tudo que a gente aprende com a doutrina espírita, a gente pode procurar ter um pouco mais de paz, ou pelo menos o que for possível no mundo como o nosso, porque a felicidade não é deste mundo. Nós estamos num planeta inferior. É um planeta de provas e expiações. Então, o mal aqui ainda prevalece. Nós ainda temos muito mais paixões e coisas a deixar. Em busca e ir na direção dessa perfeição, que é o que nos espera, né? É o destino de todos nós. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grão de areia não existiriam as montanhas.
Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para a voz de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Né? É uma lei divina, é a lei do progresso. Nós estamos, sim, progredindo, evoluindo. Ah, mas não aparece, a gente parece que está vivendo um caos. Não. Mas o todo só representa o que nós somos individualmente. À medida que nós fomos evoluindo, compreendendo as coisas melhor, mas isso é um trabalho íntimo, é um trabalho pessoal, é intransferível. À medida que cada um vai fazendo a sua parte, o somatório no final também vai ser uma sociedade melhor, vai ser uma sociedade mais consciente, né, com consciência ecológica. A gente ainda vê, né, essa questão da consciência ecológica, da consciência da alimentação, tantas coisas, né, que a gente ainda vê como se fosse para uma minoria, né, uma utopia. Não, tem que ser uma realidade para todos nós. Se a gente quer que as coisas sejam diferentes, não adianta esperar de fora. Vamos fazer a nossa parte. Aí a gente pode pensar, mas a gente faz as coisas e é tão cansativo isso que a gente procura fazer as coisas certas e em torno está todo mundo querendo tirar vantagem. O que nós vamos fazer? Só porque todo mundo faz, também nós temos que fazer? Não, nós temos que pensar e analisar se aquele comportamento é conveniente para nós. Se nós estamos nos ajudando no nosso processo de crescimento ou não. Se nós estamos lutando contra nós mesmos. E a gente fala aqui, a gente aprende com a doutrina espírita, que na maioria das vezes os piores adversários não estão do lado de fora, somos nós mesmos, que não trabalhamos, que não elevamos os nossos pensamentos, nós temos preguiça, né? Dá trabalho, né? Dá sim, mas vale a pena esse conhecimento. Isso, na verdade, é um grande investimento que a gente faz, né? No autoconhecimento. É necessário. Porque não adianta o outro falar que eu tenho 1000 defeitos se eu não me conscientizo dos meus defeitos. Se eu não vejo em mim o que precisa ser reformado. Como eu já disse, a gente tem muita facilidade para ver o que o outro, né? Às vezes a gente vem ao centro e a gente escuta uma palestra e a gente fica assim, fulano tinha que estar aqui ouvindo aquilo, né? Pensa, cada um pensa às vezes numa pessoa. Mas, o que nós vamos fazer? Tudo na vida são escolhas. Escolhas. Nós hoje escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estudar a doutrina espírita e nós também temos que promover o que ela nos oferece, porque senão é perda de tempo. O que nós estamos fazendo aqui? É escolha. É escolher. Tudo na vida é escolha. Às vezes a gente faz escolhas inconscientes, mas são escolhas. Precisamos trabalhar para isso, para promover escolhas melhores. Nós temos livre-arbítrio, né? Nós somos livres. Livres, absolutamente livres. Nós podemos fazer o que a gente... o que a gente tem vontade de fazer, e muitas vezes a gente faz. Só que tem uma questão que a gente precisa compreender, que o nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Nós não temos um livre-arbítrio absoluto que a gente pode sair fazendo, não. Temos o outro, que é o nosso limite. Nós não podemos sair fazendo o que a gente quer, e falando mal dos outros, e matando, não. Isso tem que ter um limite. Mas o livre-arbítrio, ele só vai ser desenvolvido também com as nossas escolhas. Porque nós hoje estamos sofrendo as consequências de mais escolhas, dessa vida mesmo, ou de uma vida passada, né? As aflições, elas são ou consequência da vida atual, ou são consequências de existências anteriores em que a gente fez escolhas equivocadas. Mas Deus, na sua infinita perfeição, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, vai nos proporcionar as oportunidades de estar de novo ali, de voltar, de refazer aquilo. Aí as pessoas falam, mas a gente não lembra. Se eu já tive outras existências, por que eu não lembro? Graças a Deus nós não lembramos. Vamos parar para pensar, né? No nosso núcleo ali familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso núcleo ali, nas pessoas que nós temos convivência.
Muitas vezes, claro, e é muito bom, a gente tem relações de amor, de simpatia por aquelas pessoas, mas também temos relações de ódio, de antipatia. Nossa, não consigo gostar daquela pessoa. Meu santo não cruza com dela. Né? A gente ainda usa dessa expressão. Por quê? Se você nunca conviveu com aquela pessoa, quem sabe? Não é aquela pessoa novamente que está ali numa oportunidade de conviver de novo, de você trabalhar aquela antipatia. Imagina só se a gente tem acesso a alguma existência anterior que a gente conviveu com aquela pessoa. Que dificuldade! Se a gente já tem dificuldade sem saber, imagina se a gente tivesse conhecimento dos detalhes, dos pormenores. Né? As relações, por exemplo, mais íntimas, mais íntima e que os laços são mais fortes que a da maternidade. Imagina! A mãe ali acolhendo aquele ser ali pequenininho, frágil, que precisa de cuidado, mas sabendo que aquele espírito foi um causador de muita dor numa outra existência, ou que ela, aquela mãe que recebe aquele espírito, está ali, né, sabendo, causou muito mal, prejudicou aquele espírito. Não. Então Deus está lá no nosso arquivo. As coisas, as experiências estão lá, elas não são perdidas. Mas nós não lembramos exatamente para facilitar a nossa convivência, para facilitar esse começar de novo. Né? Porque você olha ali aquele bebezinho precisando de amor, precisando de cuidado, então você doa o amor. E nessas situações que a gente vê, muitas vezes um grande ódio, grandes amarguras e mágoas estão sendo trabalhadas, estão sendo desenvolvidas naquele amor da mãe por aquele filho. Do pai também a gente fala, mas para nós é um amor muito grande. Mas nem todos, né? Nem todas as mães e os espíritos que aí geram têm esse amor pelos seus filhos. Né? A gente sabe de muitas relações que são tumultuadas, que a mãe às vezes não consegue amar aquela criança, não consegue cuidar, ela tem um certo receio com aquela criança. Né? Várias histórias que a gente vê de abandono, de depressão pós-parto, muitas vezes tem essa origem. Né? É além do material, né? Além da coisa aqui material. Não, tem todo um fator espiritual que nós que temos esse conhecimento, a gente já pode compreender um pouco melhor, já podemos trabalhar, né? E desenvolver uma caridade, orar por essas situações que a gente vê que são muito tumultuadas. Né? Ou relações, às vezes crianças, né? Mulheres que não geram, mas que adotam crianças. Que coisa mais linda isso. Na verdade, não são, né, acho que os pais que adotam, na verdade são as crianças que adotam. Que coisa fantástica. Não precisa ser gerado, mas pode ser amado. Pode receber um amor. Olha que coisa linda. E claro que aquele espírito tem a ver com aquele núcleo familiar. Tantas histórias que a gente podia ficar aqui a noite inteira dando exemplo de coisas que a gente vê. E até de situações muito difíceis, né? Uma mãe que recebe uma criança. O caso como a gente está vendo da Zika, né? A gente falava isso aqui no curso na terça-feira, dessas crianças que estão nascendo com microcefalia. É por acaso? Não. O que está acontecendo é que agora elas estão... Sempre aconteceu, né? Sempre aconteceram casos de microcefalia, que as crianças vieram, né? Ali o corpo não dá condições para aquele espírito se desenvolver totalmente. E a gente pergunta, isso é maldade de Deus? Deus está mal intencionado com aquela mãe, com aquela família? Claro que não. Ali é uma belíssima... Nós precisamos ter olhos de ver a beleza que há naquilo ali. Em situações que nós olhamos e achamos uma desgraça, que nós nos penalizamos, a gente sofre com aquilo, mas há muita beleza ali, há muito amor sendo trabalhado naquelas relações. Então essas crianças vêm agora através do Zika vírus, mas sempre existiram. E são tantas outras, né, o autismo, tantas outras dificuldades que a gente vê e que a gente tem que compreender que o espírito não tem nenhum problema. É o organismo físico, é a matéria que não vai dar condições para aquele espírito se desenvolver. Muitos casos, às vezes, por exemplo, a síndrome de Down,
A gente pode observar como as crianças, os espíritos que vêm aí num corpo da síndrome de Down, como eles são amorosos, como eles vêm desenvolver o amor. Que dedicação daquelas mães para cuidar daquelas crianças. É o espírito trabalhando, quem sabe um espírito, um gênio, mas que utilizou do seu conhecimento para proporcionar muito mal às pessoas. Então, numa encarnação, aquelas potencialidades vão ter que estar um pouco embotadas, um pouco camufladas, para que aquele espírito desenvolva outros sentimentos. Olha que coisa fantástica! E isso é que traz o conhecimento da doutrina espírita. A gente passa a ver que tudo que a gente acha, às vezes, que está errado, que está fora de contexto, tem a sua razão de ser. Nós é que ainda não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos que prestar atenção. Prestar atenção nessas situações e ver em tudo isso o grande amor de Deus por cada um de nós. E até com a gente, na nossa vida. Quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma aflição, não é ficar perdido nas queixas. Ah, porque eu não mereço, naquela autopiedade. Não. É procurar entender para quê. Para que isso está acontecendo na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que mudar? O que eu ando pensando? O que eu ando sentindo? E aí, claro, as coisas vão fazer sentido. Mas isso não é uma tarefa fácil de chegar... Como é que pode a gente estar sofrendo e achar uma coisa boa nisso? Como é que pode? Pode sim. Talvez não naquela hora que a gente esteja passando por aquela situação. Mas depois, com o tempo, ou até em outra existência... a gente vai compreender as coisas de uma forma melhor. Então, tudo isso traz paz. A gente tem que fazer e nos torna conscientes de que nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar querendo controlar tudo, controlar todos. Isso gera muito desgaste. Isso gera muita ansiedade. É compreender, o que eu posso fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha contribuição nessa situação? E aí sim, as coisas vão fazer sentido. Não é ficar perdida, para que se lamentando, Eu costumo dizer que a gente é muito resmungão, e é mesmo, a gente está sempre querendo, tá tudo bem quando está tudo tranquilo, Aí quando a coisa começa a apertar, a gente começa a reclamar um pouquinho, E agora a gente vem para a Gênese, o último capítulo da Gênese, que é o capítulo 18, que fala dos sinais dos tempos. E aí a gente vem aqui para o item 6 e vamos ver o que os espíritos nos falam. Nesse tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que maior oposição lhe fazem, trabalham nela contra a sua vontade. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais purificados, encontrar-se-á animada por ideias e sentimentos completamente diversos dos que são adotados pela geração presente, que se retira a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje acontece aos tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Quanto ao mais, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atuais ainda deixa a desejar. Depois de ter, de alguma sorte, esgotado o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento de tal bem-estar só se encontra no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente aquilo que falta, sem que, todavia, seja possível ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera visando a regeneração. As pessoas têm desejos, aspirações, que são como o pressentimento de um estado melhor.
E ver se não é o que a gente vive, né? A rapidez, né, da tecnologia, do desenvolvimento e da inteligência, né, em todos os sentidos, a ciência ela avança, tanto na medicina, em todas as áreas que a gente vê, há um grande avanço tecnológico. Gente, para a gente se comunicar, né, sei lá, para não dizer minha idade, sei lá, uns 15 anos, 20 anos atrás, olha como era diferente. Hoje em dia tudo acontece, nós sabemos em tempo real. Em tempo real, está acontecendo a guerra não sei aonde, no ataque não sei aonde. Na hora que está acontecendo, nós estamos ali. E olha o cuidado que a gente tem que ter com isso. Isso gera muita ansiedade. Porque às vezes a gente passa, sei lá, 2 dias, 3 dias, sei lá por que não vê um jornal. Meu Deus, desconectei do mundo. Aí você liga a televisão, está tudo igual. Continua acontecendo as mesmas coisas. Parece que a gente está desconectado. Isso gera uma ansiedade. A gente tem sempre que estar sabendo o que está acontecendo. Manda um WhatsApp, 1000 pessoas mandam um WhatsApp ao mesmo tempo. Você quer responder às 1000 pessoas. Então a gente está muito tumultuado. A gente está muito agitado, né? São os tempos modernos. Mas aí a gente começa a ver que não é só isso. Ah, tá bom, eu tenho, sei lá, 1000 seguidores no Instagram. Eu tenho 10.000 amigos no Facebook. Mas na hora que você precisa de alguém, você precisa de um ombro para chorar, cadê? Cadê os seus amigos? Cadê aquelas pessoas que você pode contar? Não tem, os 10 amigos não vão lá estar com você. Né? Então, olha como é importante. Claro, a gente está no mundo, tem que participar dessas coisas. Mas olha como é importante a gente não perder de vista o essencial, que é a amizade, que é o carinho, que é a atenção com as pessoas. Isso é o essencial. É o essencial. Né? Em ocasião da tragédia que nós passamos aqui há 5 anos atrás, a gente ficou aí uns dias completamente sem internet, sem luz, né? Até sem água, a gente nem tinha água. Né? Muitas pessoas ficaram precisando de água. E aí, naquele momento, a gente... Caramba, do que mesmo a gente precisa, né? Das coisas essenciais, a gente se perde às vezes, e se perde no supérfluo, acha que precisa disso, acha que precisa daquilo, mas esquece do essencial. Esquecemos que nós não somos daqui, nós estamos aqui por algum motivo, temos que trabalhar pela nossa inteligência. O conhecimento adquirido através da inteligência vai nos ajudar, vai nos facilitar ao nosso desenvolvimento moral. Como a gente já falou, vai ajudar a gente a exercitar melhor o nosso livre-arbítrio, fazer melhores escolhas. Olha como é importante. Mas a gente não pode perder de vista a essência. E por quê? Porque de um minuto para o outro a gente pode não estar mais aqui. Aqui no centro a gente já passou por uma situação dessa há alguns anos. O tio Ézio, né? O tio Ézio estava aqui à tarde. Naquela época eu vinha no centro só... Né, fazia palestra, jamais, nunca me passou pela cabeça fazer o trabalho aqui, de estar aqui, né? A gente vem com aquelas coisas, depois quando a gente se vê aqui, fala, gente, que coisa, eu nunca pensei nisso. Então, nessa época eu ainda estava na faculdade e eu vim com uma amiga aqui e o tio S estava fazendo palestra aqui, falando que da doutrina espírita, que ele estaria muito feliz se ele desencarnasse naquele dia. E quando chegou no final do dia, o tio Ézio realmente deixou a matéria e retornou para o plano espiritual. Falou na tarde e na noite ele foi. Desencarnou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E isso nos choca, nos assusta, porque ao mesmo tempo que a gente está tão envolvido, tão condicionado com as coisas aqui da matéria, num estalar de dedos, a gente pode não estar mais. E aí, se a gente é surpreendido por isso, será que a gente está preparado? Será que a gente está aproveitando isso aqui para a gente se melhorar, para a gente se desapegar das coisas? É isso que a gente tem que pensar, porque a gente fica assustado quando é com os outros, mas pode ser com a gente também. Quem sabe? A gente não sabe. Então, é aproveitar cada dia a oportunidade do trabalho que a gente tem que fazer, né? Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora, não pode realizar-se sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente
perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Olha que coisa linda. É poético até, porque os espíritos superiores vieram dizer, não são mais essas agitações, claro, elas ainda existem, nós estamos sujeitos a tudo isso, nós não passamos agora 5 anos por uma situação dessa aqui, de uma mudança geográfica, né, na nossa região aqui. Acontece, são os flagelos destruidores, mas fazem parte também da lei de destruição, que é uma lei divina. Na verdade, não há destruição aos nossos olhos. Há, na verdade, uma grande transformação. Mas não são esses abalos sísmicos que vão se dar, mas são os abalos da humanidade, da moral, dessa busca pelo melhoramento. Isso sim é a revolução que, né, a gente está já vivenciando. Lembrando que a Gênese, né, essa obra fundamental aqui, magnífica, surgiu em 1868. Olha só, nós estamos falando, é novo isso ainda. Mas olha quanto tempo os espíritos já vão falando. E hoje, nós, dessa geração, já começamos a perceber todo esse movimento, né? E aí, aqui tem um item 15, para a gente terminar, que é o seguinte, falam os espíritos. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências, e não o circunscreve à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade uma via nova e lhe revela os horizontes do infinito. Iniciando nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem não caminha mais como cego, sabe de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. A gente acha pouco isso? Eu acho muita coisa. Isso é muito esclarecedor, isso é muito confortador, né? Isso nos dá esperança. Saber, a gente está situado, a gente não está perdido aqui, largado aqui, não. Nós fazemos parte de um contexto esse que está submetido a leis divinas, perfeitas. O homem, o futuro se mostra a ele na realidade, desembaraçado dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele como a sucessão do dia e da noite. Sabe que seu ser não é limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu e ainda reviverá, e que de tudo que adquire em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Encontra nas suas existências anteriores a razão do que hoje é e pode deduzir o que ele será um dia pelo que hoje faz. Olha como é importante. O presente é importantíssimo. O passado já foi vivido, até na nossa existência atual. Não vamos falar de existência anterior, não vamos falar da nossa existência. Se nós avaliarmos a situação nossa do presente, elas vão ser consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? E a situação de amanhã vai depender de hoje. Então é hoje. Não tem que ficar curioso para saber o que foi, deixou de saber, foi em outra encarnação, né? Deve ter sido nada bom. Nada bom. Então a gente quer buscar e quer saber se a gente foi rainha, né?
Porque se plebeu, não quero. Não, plebeu eu já sou honesta, não quero. Para saber se foi, né, assim, se estava frequentando a High Society. Não, a gente não quer. Ah, não, a gente quer saber se a gente foi príncipe, se a gente foi isso, se a gente tinha sangue azul. Não quer saber se a gente foi um sapateiro, se a gente foi um carroceiro. A gente não quer, né? O nosso orgulho, a gente quer fazer. Ah, eu tenho que saber o que eu fui. Se a gente quer saber o que a gente foi, é só a gente avaliar as nossas más tendências. É só avaliar o que precisa ser trabalhado em cada um de nós, que nós vamos saber aí o que a gente andou fazendo, que não foi muito bom, né? E o que a gente pode esperar do amanhã? O amanhã é a consequência do hoje, é do presente. Então tem que trabalhar sim. Vale a pena? Vale muito a pena. Então a gente tem realmente que conhecer, que estudar, né, as obras fundamentais. É essencial, né? Dizer-nos espíritas, tem isso, é nosso dever, é nossa responsabilidade divulgar e passar para as pessoas o certo. Essa é a nossa tarefa. Essa é a missão dos espíritas, que o nosso irmão José Manuel adorava falar, né? Era a passagem preferida dele. Por quê? Tem que ser essa missão, o trabalho íntimo e trabalhar nessa renovação, ser um instrumento do bem. E como é que a gente faz isso? Com os nossos pensamentos, prestando atenção no que nós pensamos, o que a gente anda vibrando. Isso é fundamental que a gente entenda, porque aí a gente vai conseguir, mesmo na agitação, mesmo no tumulto, conseguir manter um pouco de paz, um pouco de equilíbrio. Porque, né, nós vivemos uma sociedade que tem tudo, que tem toda a tecnologia, mas nós estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais deprimidos, suicídios aumentando o número aí de forma assustadora, jovens. Por quê? Porque não se tem um sentido maior. Quando a gente entende, como eles dizem, da onde a gente vem, o que nós estamos fazendo aqui, quais são as consequências disso, é diferente. Isso modifica a nossa visão. Isso amplia o nosso horizonte. Então, o planetinha lá está certo, está tudo certo. É o contexto. E nós temos que fazer a nossa parte. Para quem sabe, daqui a muitas e muitas encarnações, voltar para cá para auxiliar e estarmos num planeta mais evoluído. Por quê? Porque nós trabalhamos por isso. Nós fizemos por merecer estar no lugar melhor. Mas o trabalho é íntimo. Então, é se encarar, é realmente ter coragem, ter firmeza, porque com certeza o resultado vai valer muito a pena. Boa noite a todos. Eu acho que é realmente importante a gente homenagear Kardec, falar do Livro dos Espíritos, porque é fundamental entender isso aqui, porque senão, né, fica pela periferia e o espiritismo mesmo fica sendo um ilustre desconhecido, né? Boa noite a todos e obrigada pela mais uma oportunidade. Até a próxima.